Olá pessoal, então tá aqui, ó. Está aqui, você vai lá na descrição, no espaço, aí você vai encontrar o link espadoca.blogspot.com, aí você clica, cai aqui na página, aí você vai lá, ó. Você vai lá, ó, inglês, ó, tá aqui, ó. Cadê, ó? O inglês, ó. Aqui tá o inglês. Aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Clicou, pronto. Aí vai cair aqui na página, pronto, tá aqui, ó. Aí tá aqui já as apresentações aqui já feitas, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Então vamos ver agora aqui, né? Vamos ver aqui a segunda parte, tá aqui, né? A segunda parte de como iniciar, né? Inglês no primeiro dia de aula. E nós vamos, nessa segunda parte aqui, falar sobre o alfabeto inglês, né? E vamos, né, fazer uma complementação, complementar a primeira parte com aquelas reflexões, né? Da importância de estudar inglês. Então fiz assim, vamos fazer as complementações, né, da primeira parte e falando aqui também inglês no turismo e no mundo dos negócios. Apesar que já foi falado na primeira parte, então vamos continuar dando essa continuidade, mas o principal mesmo nessa segunda parte em relação ao alfabeto inglês. E outra, vocês acabaram de ver antes, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver, né, o blog do Espaço Docente Aprendiz, que é o espadoca.blogspot.com e que mostrando ali como é que é o blog e que lá que você pode acessar inglês, tá ali, da disciplina de inglês, por causa da videoapresentação dedicada ao idioma inglês. Então vocês puderam ver ali, porque o que que acontece? Que quando você acessa o espadoca.blogspot.com, que já está disponível aqui no espaço, para vocês verem que em cada disciplina que existe, então vamos ver, o exemplo é o inglês e ali já tá as dicas de como que o professor ele pode utilizar, já estão lá discriminadas todas as dicas, né, que o professor ele pode utilizar na sua aula, para poder enriquecer sua aula. São sugestões, dicas, né, de como você pode utilizar para melhorar a sua transmissão de conhecimento e despertar o interesse dos alunos, tá certo? Então, vamos ver. Então, fazendo essa complementação dessa primeira parte, né, para depois a gente falar a respeito do alfabeto em inglês, que é o seguinte, né? Então, a gente fica vendo assim que a gente fica vendo que aquele público, né, que não tem grande afinidade assim com idiomas estrangeiros, né, que acha que é difícil, acha que aprendê-los é muito difícil, aprender os idiomas estrangeiros é muito difícil, né? Uma vez que, porque o que que acontece isso, né? Porque essa dificuldade que existe, né, que alguns têm essa dificuldade de aprender outros idiomas, principalmente o inglês, que ele está em quase todo o território do planeta, né, quase todo o planeta, porque eles se baseiam aqui no Brasil, vamos dizer, né, eles se baseiam na língua portuguesa, né, por possuir também alto nível de complexidade, né, devido a infinitas regras gramaticais, assim como o inglês também tem. É, infinitas regras gramaticais também. Então, quando existe essa dificuldade na língua portuguesa, então muitos que não têm afinidade com idiomas estrangeiros, quando se está na escola, principalmente, então acaba gerando essa dificuldade porque transfere se baseia nessa dificuldade na língua portuguesa, né? Então, o que que acontece? É aí que entra a metodologia de ensino, cada vez mais inovar na metodologia de ensino para poder tirar da mente, principalmente de uma criança e de adolescente, durante o período escolar, tirar essas distorções que existem, né? Por exemplo, imagine um universitário, né, que termina o curso de engenharia, né? Vamos imaginar isso, né? Um universitário que termina um curso de engenharia, né? Por exemplo, e não consegue emprego na sua área. Então, e acontece que na sorte aparece uma oportunidade de trabalhar no setor de turismo. E aí, como é que fica, né? Trabalha no setor de turismo e pode acontecer isso, gerou essa oportunidade e não ter um pouquinho de uma fluência básica no inglês, né? É por isso que a gente, quando eu falo aqui a respeito, tá aqui, ó, porque quando é falado aqui, inglês no turismo e no mundo dos negócios, né? Tá aí, falando a respeito disso. E aí, como é que fica? De você ter uma noção básica, né? É por isso que eu falo, né? Que quando o aluno tá lá na vida escolar, ele aproveitar essa chance, que ele vê muito inglês na vida escolar, e ele pode utilizar isso, ainda mais que já tem tecnologias, e o papel do professor dele
fazer o aluno, né, se engajar, né, se aprofundar mais no idioma, que pode no futuro utilizar esse idioma quando vai fazer uma viagem, né, uma viagem de negócio, até mesmo uma viagem de lazer, a importância de falar inglês. Por quê? Porque é o que foi falado na primeira parte, né, que quando você vai falar inglês, você tem também o objetivo na parte de saúde, né, de você, como eu havia falado, né, você ativar, né, ter uma boa memória, né, desenvolve, né, para ter uma boa memória e manter o cérebro sempre ativo quando você vai aprender um outro idioma, tá? Então, por exemplo, é a mesma coisa que você falar assim, você já pensou se ninguém entrasse na faculdade de medicina, né, só porque julga um curso difícil? É a mesma coisa, né? Então, aprender algo só se torna sem sentido quando não há interesse. Né? Então, se a pessoa entra numa faculdade de medicina e ela não tem interesse em tudo, então não adianta fazer uma faculdade de medicina. Então, você vê que o inglês, então você vê que o inglês ele está na lista, né, das línguas mais difundidas do planeta, né, por questões econômicas, questões sociais, questões culturais, tá? Então você vê que o Brasil é um país que recebe muitos turistas, né? O Brasil é um país que recebe muitos turistas, né? Então, e boa parte desses turistas, né, visita cidades como o Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e São Paulo. E se o motivo for negócios, eventos ou convenções, segundo estudos, né, segundo estatísticas que mostram ali, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, né, lideram essa preferência, né, segundo essas pesquisas consultadas, né, quando se trata do mundo dos negócios, tá? Então você vê que aprender a língua inglesa, né, ela é semelhante a ouvir uma música, né, uma música frequentemente, né? Então, depois de muito tempo, a assimilação é concluída. Pouco a pouco você assimila. Quando você vê muitos assim que de tanto ouvir aquela música estrangeira, está lá ouvindo, a pessoa consegue até cantar. Consegue cantar ali a letra direitinho ali, de tanto ficar ouvindo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, então, quando você vai então praticar o inglês, principalmente na conversação que existe, lógico que quando se está na escola, a gente aprende, a gente atenta mais para as regras gramaticais, né? Que tem que colocar tudo direitinho, obedecer aquelas regras gramaticais, porque vai ter que fazer uma prova. Aí já existe a questão da obrigatoriedade, que tem que fazer ali porque tem que ganhar nota para passar. Aí pode acontecer que depois, quando terminar a etapa toda da vida escolar, aí, então o aluno vai ter sempre aqueles alunos que vão querer entrar num curso de inglês ou pode aprender inglês de uma forma autônoma, como havia falado na primeira parte, né? Quando a criança vai ver pela primeira vez na escola lá o inglês, né? Não tem que primeiro apresentar à criança o alfabeto inglês. É a mesma coisa que acontece nas séries seguintes, né? Então, o alfabeto inglês é sempre bom apresentar, é sempre bom fazer uma revisão com os alunos que já estudaram inglês nas séries anteriores, sempre fazer uma revisão, até mesmo no último ano do ensino médio, no terceiro ano, fazer essa recordação com os alunos do alfabeto inglês, tá? Então vamos lá, vamos falar então a respeito do alfabeto inglês, né? Vamos ver como é que é. Então tá aqui, ó, estou aqui com esse quadro, ó, tá aqui direitinho, ó, vou mostrar aqui. Olha só, então tá aqui, ó, aqui, ó, direitinho, ó, pronto, aqui, ó, tá aqui, ó, tá lá. Então tá aqui o alfabeto inglês, o que que acontece? Se você for ver aqui direitinho, tá aqui, ó, tá lá. Se a gente for ver, você tem aqui, né, A, B, C, D, E, né, você tem o F, né, você tem o G, você tem o H, Y, tá aqui, ó. Aí, então, o que que acontece? Aí o professor ele pode fazer isso, né? O professor ele pode fazer isso, fazer essa recordação em cada ano, né, que for uma série pegar em inglês e apresentar esse alfabeto inglês, né, fazer um treinamento, né, mostrar para eles, né, e o que que acontece? Então fazendo isso, mostrando o alfabeto inglês, de fazer um treinamento, é como se estivesse fazendo uma conversação. Então, o que que acontece? Então, quando você vai apresentar que o alfabeto inglês está aqui, ó, tá aqui fazendo essa apresentação, né, no primeiro dia de aula, o que que acontece, né? Então, vamos dizer assim, aí tá lá treinando, né? Você tá ali treinando, né, com o alfabeto inglês, né, que tem ali a pronúncia. O interessante aqui, quando a gente vê aqui no alfabeto inglês, aqui, por exemplo, quando você vê aqui, né, ó, quando você vê aqui, principalmente com a letra Z, olha só o que acontece, ó. Você vê com a letra Z, você tem a pronúncia que é
é Z. Só que no inglês britânico, né, lá na Inglaterra, a pronúncia é Z. Olha que interessante. Então é bom assim, às vezes assim, acontecer de fazer uma pesquisa para você fazer essa comprovação, você ver essa curiosidade que existe em relação à letra Z, né, de fazer. Então tá aqui, pessoal, tá? Então tá aqui que você vê aqui que fala aqui a respeito do alfabeto inglês, né, que o professor ele pode fazer isso, apresentar. E outra coisa aqui para poder ficar a aula mais interessante ainda, o que, que o professor ele pode fazer? Ele pode fazer assim, para completar, vamos dizer assim, ó, turma, ele pode dizer assim, ó, para completar o entendimento, né, do alfabeto inglês, né, podemos dar exemplos de siglas, né, famosas que se transformaram em palavras pela união da pronúncia da pronúncia dos alfabetos. Mas como assim, né? Então, porque dessa forma, né, o interesse dos alunos pelo estudo do inglês tende a aumentar. Vamos ver então como é que é. Se a gente for pegar um exemplo, quer ver? Vamos dizer assim, vamos ver, para quem assim acompanha muito assim séries, né, de TVs, seriados de TVs, né, seriados policiais, quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo de um seriado que é chamado CSI. Então, quando você fala CSI, é CSI, porque o que que acontece, né? Ele é um famoso seriado policial da TV norte-americana. E tá aqui. Então, quando você pega aqui quando fala assim, CSI, 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 C maiúsculo, S maiúsculo e I maiúsculo. Então tá aqui, ó. Aí você tem aqui, ó. Então a gente fica pensando, quando a gente vê CSI, ué, 3 letras e é assim que se fala, por quê? Porque não fala assim, eu vou assistir um seriado que é CSI. CSI, tá? Se for querer falar em português. Mas quando fala CSI, a gente fica perguntando, mas por que é CSI? Justamente que quando junta essas 3 letras, é por causa de cada uma tem uma pronúncia no inglês. Então tá aqui, ó. Por cá, ó. Se, aí cadê o I? Aí tá aqui, ó. Se, aí fala se, aliás, perdão, gente, é o S, desculpa, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver cadê o S. Tá aqui, ó. Cadê o S? Olha, vamos lá, porque aqui é tudo assim, né? Tudo aqui no improviso. Tá aqui, ó, o S. Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Pronto. Aí fica. Aí você vê. Então é se, né? C é o se. S e o I, I. Então fica se açaí. Se você juntar tudo, vai ficar se açaí. Pronto. Olha que interessante que fica fazer esse debate com os alunos em sala de aula. Vamos ver uma outra aqui que tem um canal também. É um canal que existe, né? Um canal fechado que as letras que usam são 3 letras também. É HBO. Quando você fala assim HBO, o que é HBO? Então, se a gente for levar para o inglês que falam, é HBO. HBO. Então você vê que o HBO, né, é um canal de TV fechado, cuja união das letras resulta, né, em. Aí tá lá. Aí você tá aqui, vamos lá. HBO, H, tá aqui, ó. Aqui você tem o H, aqui você tem o B, né? E aqui você tem o O. Tá aqui, ó. Pronto. É por isso que fica HBO. Viu que interessante? Fazer isso, uma aplicação do alfabeto em inglês, tá? E você vê que gera um nome, né, que transforma-se numa palavra, né? Então vamos ver uma outra aqui que tem. Você tem, por exemplo, outra. Você tem o DJ. O que é DJ? Quando você fala assim DJ é uma sigla de disc jockey, né? Disc jockey, né? O que é o disc jockey, né? Que é um profissional de música que executa mixagens em baladas e eventos. Aí você tem, então seria, como falo assim, vou contratar um DJ. DJ é o DJ, é o disc jockey. Aí tá lá, DJ. Então, se é D, aí você tem aqui. Tá lá. O D é o D, né? D e o J tá aqui, ó. Que é o J. É por isso que é DJ, né? Pronto. Olha só que é bom fazer isso. Olha como é que se fizer isso, desperta o interesse dos alunos, né? E vamos ver uma outra aqui por último. Temos, como é que é? Temos, que é é uma das principais ligas, né, de basquetebol do mundo, né, da América do Norte, que é a NBA, tá, isso, NBA. Aí quando você tem um NBA, aí você fala NBA, tá, mas aí como é que é falado lá? Aí fala assim, eu vou assistir o jogo de basquetebol que é NBA, pronto, é uma NBA, NBA, NBA. Então quando você tem aqui NBA, então tá aqui, ó.
Vamos lá, N, então tá aqui, você tem aqui, ó, N, né? B, A. Aí por isso que fala NBA. Pronto, olha, pronto, tá aí. Então, o que que acontece? O que que acontece então? Então, fazendo isso, ali como apresentei no alfabeto inglês, pronto. Então, isso aí já faz com que exista já um primeiro contato com o inglês, usado também como recordação do alfabeto inglês, e em seguida, né, e já começa a fazer já treinamento com sons em inglês, né, no caso das pronúncias, né? Então, se é para treinar pronúncia, se é para começar a fazer uma prática de pronúncia, inicia-se com o alfabeto inglês, que a gente pratica as pronúncias, né? Então, isso aí você vê como é que fica uma aula bem enriquecida fazendo esse tipo de dica que eu estou apresentando, tá? Então, pessoal, então isso aí eu espero que a dica, né, tenha servido, tenha sido de utilidade para que a, as aulas cada vez mais, né, sejam valorizadas, valorizem a aula não só de inglês, mas de outras disciplinas também, tá? Então, espero que essa dica seja de grande utilidade. Valeu? Então, pessoal, um abraço e até lá.